Bom, e o nosso entrevistado hoje, o doutor Daniel Azevedo, ele que está à frente da Delegacia de Menores aqui de Uberlândia. Muito obrigado pela presença do senhor. É um corre-corre danado, né? Um trabalho, trabalhar com menores não é fácil. Boa noite, seja muito bem-vindo, viu, doutor Daniel? Boa noite, Cássia. Muito obrigado pelo convite. Eu agradeço pela atenção e pela parceria do programa conosco da Delegacia de Orientação e Proteção à Criança e Adolescente. Obrigada. Bom, agradeço ao doutor Samuel também, o delegado regional, o delegado geral, todo mundo. Antes de mais nada, nós estamos aí na discussão. Foi aprovado, não foi aprovado? A questão da PEC. Eu vou começar com isso mesmo, que é hoje a sensação, todo mundo está falando disso. Redução da maioridade penal. Aí, eu até recebi, quero agradecer o gabinete do deputado Adelmo Leão, eu recebi aqui falando que foi aprovado por 21-6 essa questão da PEC. Só que isso não é que já está valendo não, né, doutor? Vamos por partes. Ainda tem todo um processo. Aí eu quero saber do senhor, resolve de 18 para 16 anos, na sua opinião? Primeiramente, Cássia, o que foi aprovado foi uma proposta do relator Laércio Bessa em uma comissão especial sobre a mudança da alteração da minoridade penal. A questão de resolver o problema da criminalidade, não existe um estudo efetivo sobre a alteração da maioridade penal e a redução da criminalidade. O que se tem são estudos da Unicef que os países que tentaram essa redução não tiveram resultados satisfatórios. O senhor que trabalha diariamente com isso, o senhor tem toda a sua equipe, os escrivães, os investigadores, né, tudo. O senhor estava conversando comigo, o senhor é contra. Depois, eu queria que o senhor falasse sobre isso. Mas eu queria ter umas imagens aí de vários crimes, coisas que a gente acompanha. Nós separamos algumas coisas envolvendo adolescentes. Crimes sexuais, né, que envolve adolescente com adolescente, que crianças são vítimas, e também roubos, homicídios e uma série de outras coisas. Aí eu pergunto para o senhor o seguinte, o senhor disse que em muitos estados, em muitos países, aliás, não adianta, que não vai resolver. Mas nesses casos, a reincidência é muito grande. Doutor Daniel, como fazer? O que está acontecendo? Sempre acaba tendo envolvimento de menor. A presença dos adolescentes em conflito com a lei na prática de crimes, ela é cada vez maior. Isso se deve a uma ausência do Estado e a uma necessidade de um controle estatal que não é realizada. O Estado ele perdeu forças para corrigir esses adolescentes. Na verdade, quando o adolescente pratica um ato infracional, um ato análogo a um crime, ele deve ser orientado. Então, o Estatuto da Criança e Adolescente, que completará 25 anos esse ano, ele tem 6 medidas que devem ser aplicadas a esses adolescentes. O que ocorre atualmente é um descumprimento dessas medidas por esses adolescentes e talvez em razão do não alcance do Estado, porque isso demanda recursos para poder impedir que eles voltem a cometer atos infracionais. Bom, a questão, Cássia, só complementando, é muito complexa. Então, já que você falou na proposta de emenda constitucional, ontem o Laércio Bessa, que é o relator, ele fez um acordo com a bancada que apoia a redução para alterar a proposta de emenda constitucional e fazer com que essa emenda, que a maioridade ela seja reduzida apenas em casos específicos. São os crimes hediondos, homicídio doloso, as lesões corporais graves seguido ou não de morte. O roubo qualificado. Né? O roubo simples não foi abrangido. Então, essa é uma questão que depende de amadurecimento. A maioria da população brasileira é a favor da redução da maioridade penal, com razão, porque o entendimento sobre essa redução ele é fático. As pessoas sentem na pele as consequências do ato infracional. Mas é uma questão que ela depende do debate, depende da conscientização e não pode ser feita com achismo, com simplicidade. O senhor acha que está muito no oba-oba, é isso, né? Assim, em linhas gerais, para as pessoas entenderem. E precisa amadurecer isso melhor, é isso? Tem que se amadurecer, tem que ter
essa proposta de emenda constitucional, ela previa anteriormente um referendo a ser realizado à população. Agora parece que ele foi retirado do texto. Então, é uma questão muito complexa que foi aprovada em uma comissão, tem que passar pelo plenário em 2 turnos da Câmara e 2 turnos do Senado. Então, ainda vai longe. Doutor Daniel, eu vou ter que chamar um intervalo rapidinho, mas eu quero deixar uma pergunta no ar para o senhor o seguinte. O que está acontecendo? Igual o senhor falou, a gente é mãe também, a gente sabe uma série de coisas, tem hora que você fica com raiva também, é tanta coisa. Só que as escolas perdeu-se o poder. O professor não pode falar nada que ele leva tapa na cara. Então, a coisa está degringolada. Escola, todo dia patrulha, ele tem que ir lá, mas aí não pode, você não pode pegar. Assim, e eles podem tudo, só que eles estão esquecendo que eles também têm deveres. Então, eu queria que o senhor falasse desse trabalho da delegacia. O assunto é polêmico, gente, a gente ainda vai fazer um debate sobre isso, né? Mas, doutor, o que eu falava para o senhor é isso, a questão da educação. As escolas, tá muito difícil, o professor não está dando conta, os pais não dão conta, uma inversão de valores muito grande e acaba desembocando tudo na delegacia e no fórum. A verdade é que, atualmente, aqui em Uberlândia, nós já temos um projeto para poder alcançar essa violência nas escolas, para reduzir, para fazer com que esses atos infracionais cheguem ao conhecimento do Ministério Público. Foi um projeto, um termo de cooperação de autoria do Dr. Jadir, promotor de justiça. E voltando ao assunto da PEC, Cássia, ao que tudo indica, o governo é contra a PEC, mas você falou lá, ó, você é a favor, contra a redução da maioridade penal, mas eu não sou contra o endurecimento das medidas socioeducativas, porque hoje o que ocorre é que os adolescentes não cumprem, não são submetidos a medidas socioeducativas que os corrijam. E essa é a necessidade. Existe uma proposta do senador José Serra e do governador Geraldo Alckmin, que foi encampada pelo governo. Olha, para você ver, o governo do PT vai apoiar a proposta do PSDB, haja vista a necessidade do debate sobre o tema, que é a não redução da maioridade penal, mas o endurecimento das medidas socioeducativas, aumentar o tempo de internação, fazer com que esses adolescentes respondam por seus atos infracionais. A questão das escolas e da família. A escola tem a sua responsabilidade, deve aplicar sua autoridade. A família tem a sua responsabilidade e deve aplicar sua autoridade. A autoridade não pode ser retirada desses âmbitos de conflito. Porque se há um conflito na família, se há um conflito na escola, não é levar para a delegacia, simplesmente deixar lá para que o delegado ou que o promotor resolva posteriormente. São atos infracionais e deverão ser tratados como tal. O problema é necessário que os atores, família, escola, sociedade em geral, tenham uma responsabilidade sobre esses adolescentes. Que cada um cumpra o seu papel, é isso. Cada um deve cumprir o seu papel. Bom, doutor Daniel, infelizmente, gente, eu fico muito triste. Foco da notícia, o nosso espaço é muito pouco, mas eu quero fazer o convite aqui de público para que o senhor venha participar. Vamos abrir um debate sobre isso, porque é a nossa função, doutor, para a gente falar sobre isso também e outros assuntos, sabe? Eu acho que é de suma importância isso. Mas eu quero agradecer e a delegacia está à disposição. O pessoal ir lá também para alguma dúvida, alguma coisa, assim, eu acho que é muito importante. Delegado novo, e eu acho que é isso.